Olá, que bom estar mais uma vez aqui para poder contribuir, compartilhar com mais esta ministração da aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição número 7, na qual abordamos a temática Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na lição anterior, nós estudamos sobre a condição do gentio sem Deus. Como era o povo sem Deus, como andava sem Deus, povo sem esperança, povo sem paz, sem alegria e sem comunhão com Deus. Onde nós estudamos, na aula passada, sobre o muro da separação. Nós podemos observar que os judeus e gentios eram dos povos em dois grupos separados, Eles não se comunicavam, eles não andavam junto, não compartilhavam, pela questão que havia uma lei que criava um abismo entre um povo e o outro. Mas hoje nós estudaremos nessa lição sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E às vezes perguntamos o que é a reconciliação cristã, O que significa? E por que precisamos reconciliar com Deus? Nós temos hoje no nosso textuário que fala, que está registrado em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Olha que lindo, Porque ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. E ele veio para destruir, desfazer, derrubar esse muro, essa parede de separação. Muito interessante. A verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele desfez essa inimizade entre Deus e o homem. É onde houve o elo da amizade com Deus, a comunhão com Deus, a reconciliação com Deus. Muito lindo essa lição de hoje. A leitura da nossa lição, ela está contextualizada no livro de Efésios, capítulo 2, dos versos 14 ao 19. Nós temos aqui como objetivo geral conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos e criou a igreja. Que maravilha! No objetivo específico, nós temos aqui a questão de pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, porque Cristo é a paz, aleluia. E evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Que maravilha! Nós temos aí, nessa lição de hoje, nós vamos estudarmos, por exemplo, a questão de que essa aliança que Deus constituiu novamente entre o homem. Podemos observar no primeiro tópico que vai nos trazer a questão que foi Deus que proveu a reconciliação na obra vicária do Calvário. Quando nós falamos da reconciliação, nós entendemos que a reconciliação ela é uma das verdades mais importantes do cristianismo, Mas Deus tomou a iniciativa de nos aproximarmos dele e nos buscar para ele mesmo. Porque aqui na introdução diz assim: vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Através do sangue de Cristo, nós aproximamos de Cristo. Através da cruz, através da obra redentora do Calvário, através desse ato é que nós aproximamos de Cristo, E nós temos aqui, por exemplo, que essa iniciativa, o autor da reconciliação, ela não partiu de nós, de nenhuma obra humana,
ela não partiu de um projeto da humanidade realizada pelo homem, ela partiu do autor, que é Deus. Deus, através de Cristo, ele reconciliou o homem a Deus, né? Então, o autor dessa reconciliação, nós podemos dizer que é Deus. Não partiu de obras, de caridade, de bondade, de nenhuma outra mecanismo, instrumento que o homem pudesse utilizar para que dissesse assim, não, através desse instrumento nós vamos salvar a humanidade. Através desse instrumento, desse mecanismo, nós vamos derrubar essa parede da separação. Não. O autor da reconciliação, nós sabemos e entendemos que é o próprio Deus, né, que realmente realizou essa obra maravilhosa. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus, em Romanos, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, 18, e Colossenses, capítulo 1, de 20 a 21. Então, o fato de que precisávamos de reconciliação significa que nosso relacionamento com Deus estava quebrado, né? Nós observamos na aula anterior, nós estudamos sobre a circuncisão, e nós podemos observar que os judeus, eles eram regidos pela lei, né? Eles seguiam a lei. E os gentios, ele era menosprezado pelos judeus, porque os judeus entendiam que só eram salvos aquele que estava dentro da lei, aquele que estava implícito na lei. Então, eles eram salvos. E os gentios eram tidos como pecadores, né? E como uma pessoa que era rejeitada por Deus. Então, eles não tinham um elo com os gentios. Então, existia, como diz a lei, ela criou esse abismo, ela criou esse distanciamento, ela criou uma separação, esse muro de separação. Mas Deus se reconciliou com o mundo. E nessa lição, nessa perspectiva deste conteúdo, nós vamos enfatizar que foi por meio do sacrifício vicário de Jesus, né, que foi desfeita essa inimizade entre judeus e gentios, entre esses dois povos, onde criou-se um único povo e também formou-se a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele explica a mudança que ocorre através da obra redentora da cruz do Calvário, que através daquele momento que Jesus doou a sua vida, Jesus entregou a sua vida em resgate da nossa. A partir daí, ocorre realmente um elo, uma aliança entre o homem e Deus, e começa a reatar a amizade entre Deus e o homem. E Deus, a partir daí, ele forma um povo. Agora não é mais dois, é um, né? A lei foi extinguida, a lei acabou. E agora Jesus, ele fez uma aliança, um pacto com a humanidade. E agora nós somos um novo povo, né? Formado pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E essa união, essa aliança, essa unificação desse único povo, ela não foi assim, um projeto humano, ela não partiu de um pacto, de um acordo, né, de um favorecimento, não, ela partiu do próprio Deus, a iniciativa do próprio Deus em reconciliar, por intermédio de Cristo, o homem a Deus. O apóstolo Paulo nos declara em Efésios a nossa vida antes, na qual estava longe de Deus, sem esperança, sem Deus, triste, mas agora temos uma nova vida, temos paz, temos esperança em Cristo Jesus. Somos nova criatura em Cristo Jesus. E a parede da separação, ela foi desfeita na cruz do Calvário. Em Isaías 59, 2, nós temos assim, a seguinte condição aqui, né, na palavra, uma palavra que nos dá um respaldo sobre essa obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Então, o pecado faz a divisão entre o homem e Deus, né? E a Bíblia, ela é muito clara e enfática em apresentar a salvação por meio de Jesus. Não há ninguém, mas que tenha autoridade para salvar o homem, para salvar a humanidade, a não ser
através da obra redentora da cruz do Calvário, por intermédio de Jesus Cristo, na qual doou a sua vida em resgate de nós. E Jesus respondeu, lá em João 14:6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, nesse versículo aqui maravilhoso, né? Jesus dizendo, eu sou o caminho. O caminho, nós podemos observar que o caminho não é nós estarmos meramente uma igreja, seguindo uma religião, seguindo uma igreja. Não é a prática de boas obras, não, mas eu sou uma pessoa que eu cuido do próximo, eu amo o próximo, eu ajudo. E também eu sou frequentadora de uma determinada religião. Isso não significa que você é uma pessoa que está em Cristo, é uma pessoa que está salva. Mas Jesus diz, eu sou o caminho. Então nós precisamos estarmos intrínseco. Temos que estar ligado com Cristo em Jesus. Jesus, o caminho, nós precisamos estarmos seguindo o caminho, seguindo a Cristo. E não seguindo uma igreja, não seguindo uma religião, né? Então, precisamos entender que o caminho não é igreja, que o caminho aqui é Jesus. E muitas pessoas, às vezes, fazem boas obras, são frequentadores da igreja, mas está longe de Deus. Então é importante nós olharmos aqui que Jesus aponta, eu sou o caminho. Ele não diz a igreja, eu sou, então é Jesus. E nós precisamos entregar a nossa vida inteiramente para Jesus, né? Fazer esta aliança com ele. E a partir daí, então nós vamos andar segundo a vontade de Deus, segundo a orientação de Deus. Aqueles que outrora estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, agora no presente encontram-se em Cristo Jesus. Efésios 12:13, né? Aqueles que estavam longe de Cristo e agora ele está, né, perto de Cristo. É muito interessante essa palavra maravilhosa. Nós podemos observar aqui. Deixa eu só ler aqui, que é muito importante esse versículo, eu acho interessante. Veja só, aqui no versículo 14, ele diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, né? Então, Deus derrubou a parede da separação. E como Jesus derrubou na cruz do Calvário, através da obra redentora, ele derrubou, agora nós estamos em Cristo. Cristo é o caminho. Nós estamos em Deus. E depois nós temos aqui no tópico 1, que diz assim, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, nós estudamos na lição anterior sobre a lei, né? E nós estudamos sobre a circuncisão e a incircuncisão. E essa lei, ela trouxe uma separação, ela trouxe um abismo entre um povo judeus e o povo gentios, né? E essa lei separava o povo em dois grupos. Havia diferença, havia desprezo, no qual o próprio judeus, ele desprezava os gentios. Nós podemos observar que na questão do exclusivismo, podemos dizer assim que os judeus, ele era, às vezes assim, até, como que eu posso dizer? Eles eram até assim, um pouco assim, obcecados, né? Porque eles entendiam que salvo era aqueles que estavam na lei. Então, eles acreditavam que quem estava na lei era salvo. E eles terminavam o quê? Terminava maltratando, separando aquele povo, né? Porque é como se o gentio não tivesse Deus, como se o gentio não tivesse valor nenhum. E eles estavam impregnados na lei. E o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. O que Cristo fez para dar fim nessa separação, né, entre o povo judeu e gentio? Ele deu a sua própria vida, né? Ele doou a sua vida em resgate de nós. Foi Jesus que teve essa iniciativa, foi Deus que esteve essa iniciativa de resgatar, de separar, né, o homem para si, tirar o homem do pecado e trazer para si. Nesse exclusivismo, nós podemos observar que os judeus, ele
criou essa separação, né, através dessa lei. Ele criou essa separação, nós podemos assim dizer, que ela era física, literal, espiritual também. Porque se nós olhamos para o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, nós podemos observar que o templo era um templo magnífico, um templo muito lindo, bonito, mas naquele templo existiam as separações. Existia o pátio do sacerdote, aonde o sacerdote fazia a sua adoração. Tinha o pátio das mulheres, aonde as mulheres poderiam adorar a Deus. Tinha o pátio dos judeus e os pátios dos gentios, daqueles que se convertiam, né, daqueles que se curvavam perante a lei. Então, eles tinham os lugares separados. Então, literalmente, aquele povo, eles viviam separados. Nós sabemos que a Bíblia diz que os próprios judeus, eles não se comunicavam com os gentios, eles não andavam com os gentios, eles não comiam com os gentios, eles não bebiam com os gentios, eles eram um povo separado. Mas, graças ao nosso bom Deus, ele derrubou essa parede de separação. E agora somos um povo em Cristo Jesus. Hoje nós podemos dizer, nós somos servos do Senhor Jesus. É o único povo e fazemos parte da família de Deus. Aleluia. A parede de separação entre os homens. Somente por intermédio de Cristo Jesus, pela obra redentora do Calvário, pôde desfazer a parede de separação. Nenhum ser humano pode fazer algo que venha derrubar esse muro de separação. Somente a obra eficaz, perfeita, né, de Cristo na cruz do Calvário. Essa sim. Então não existe nenhum mecanismo, nenhum instrumento aonde o homem criou-se para se libertar deste muro da separação, para criar esta aliança com Deus, para mostrar o caminho da salvação. Não existe, mas somente em Jesus Cristo. Então, Jesus, ele doou, ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos termos livre acesso ao Pai, para falar com Deus, para clamar, para interceder, para buscar por socorro, dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus me socorre. Então, estamos com livre acesso diante do Pai. Podemos levantar a nossa cabeça, olhar para o céu e clamar por Ele, porque por certeza, por certo, né, com convicção, Ele nos responderá. Porque o muro da separação, ela foi acabada, ela foi desfeita pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Só em Jesus há o poder de destruir o muro da separação. É só em Jesus, é só na cruz, não tem outro caminho. Aleluia. E a Bíblia diz, Jesus, ele é o caminho. É o que nós falamos lá em João 14:6, né? Jesus é o caminho. Então, Jesus Cristo, ele foi um agente de Deus, né? Enviado, né, como filho de Deus, Jesus Cristo, para fazer esta obra redentora na cruz do Calvário, para os nossos resgates. Então, Jesus, ele foi o mediador entre o homem e Deus. Aleluia. Ele foi a ponte que uniu o homem a Deus. Aleluia. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele foi acusado, apontado, como que ele tivesse permitido introduzir uma pessoa estranha no pátio, né, no templo de Jerusalém, ou seja, o grego, né, que entrou no templo, onde era proibido a entrada de pessoas que não fossem judeus. Mas o apóstolo Paulo, ele foi preso, ele respondeu por esse ato, mesmo ele não cometendo esse ato, mas ele foi acusado pelos judeus. E vejamos bem que o apóstolo Paulo, ele era o guardião da lei. E se ele era o guardião da lei, obviamente, ele conhecia a lei. Ele sabia que não podia e jamais ele ia afrontar a lei. Então, a Bíblia diz, né, que os judeus disseram, acharam, né, que Paulo introduziu um grego no templo. Mas a Bíblia diz que os judeus acharam. Ele não diz que o Paulo fez, né? Mas nós observamos aonde chega o ponto extremista dos judeus, a ponto de não permitir que a pessoa adentre dentro daquele templo, que é o espaço exclusivo deles, né?
havia esse abismo, esse muro de separação. Vê-se que essa barreira era tanto no sentido literal, como nós já colocamos, e também físico e espiritual. Então, estava ali, físico, em Jerusalém, no templo, né? E também, literalmente, no mundo espiritual também. Portanto, existiam a separação do templo de Jerusalém no que tange o lugar e a questão da religiosidade. E essa questão da religiosidade é que está o perigo, né? Está o risco de você entrar pela religiosidade e de repente você esquecer que o caminho é Jesus. E nós podemos observar que não cabe a nós cristãos, né? A nós, povo de Deus, ser fanáticos, né? Julgar que só nós somos salvos, só nós somos certos e só nós somos o povo de Deus. Nós precisamos olhar para o mundo, amar as pessoas lá fora e dizer, não importa o estado que você está, mas Jesus te ama como me ama a mim também, né? E precisamos quebrar essa questão, né? As ações às vezes de religiosidade, levamos muito a sério a religiosidade, mas às vezes pecamos, porque com isso impedimos que as pessoas cheguem a Cristo, porque nós criamos um muro de separação aqui. Nós achamos que nós somos certos, que tudo tem que ser dentro das nossas modalidades e esquecemos que foi Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Não é Aurimar, não é Pedro, não é João, mas é Jesus. A iniciativa foi dele, é ele que nos escolheu, foi ele que nos chamou pelo nosso nome. Aleluia. Então nós precisamos tomarmos cuidado para não cairmos nessa questão de fanatismo, né? Como os judeus praticaram isso, menosprezando os gentios, né? Maltratando os gentios e criando esse muro de separação. Mas Jesus fez um único povo. Então hoje nós somos família de Deus. Aleluia. Somente a obra da cruz pode derrubar essa parede de separação. Só. Não existe outra alternativa, não existe outra possibilidade, outro mecanismo, não existe. Foi somente a obra de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Hoje temos livre acesso de falar com Deus, né? Hoje nós podemos clamar, podemos pedir socorro por Jesus, podemos abrir a nossa boca e clamar por Ele, porque com certeza, com convicção, Ele nos atenderá. Podemos observar, por exemplo, a questão do povo de Sião. Eles estavam distante de Deus, eles estavam escravizados, eles estavam sofrendo, lutas e batalhas, mas Jesus alcançou aquele povo, e quando Jesus alcançou aquele povo, ele fez promessas maravilhosas para aquele povo. Então, quando nós chegamos perto de Deus, ele nos aceita, ele nos abraça, ele nos acolhe, e a partir daí, ele é o nosso Pai. Ele faz promessas nas nossas vidas, e nós precisamos acreditar nessa promessa maravilhosa de Deus. E as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Não devemos mais agora olhar para trás, a não ser nas seguintes condições, de que nós olhamos para trás para vermos que maravilha Jesus fez na minha vida. Quantas bênçãos alcançadas de Deus na minha vida. Então, eu vou olhar para trás e eu vou olhar Jesus. É o momento de agradecer, é o momento de adorar a Ti, porque aonde eu estava, aleluia, foi a iniciativa de Deus, olhar onde eu estava e me arrancar e me tirar e me colocar entre os príncipes no lugar de destaque. Então, nesse sentido, nessa condição, nessa modalidade, nós podemos olhar para trás para valorizar nossa salvação. Quem eu era antes de aceitar Cristo como Salvador e quem eu sou hoje, a partir do momento que eu conheço Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, né? É um novo nascimento. Então, nesse novo nascimento, há um novo comportamento, uma nova atitude, né? Uma nova mente, um novo coração.
E isso é importante, porque nós podemos olhar para trás e dizer: Jesus, muito obrigado, porque tu tiraste de mim, Senhor, a roupa do pecado, a roupa da vaidade, aleluia, a roupa da mentira, do engano, e agora me colocou a roupa da santidade, a roupa da verdade, a roupa, aleluia, do amor, e agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E eu continuo dizendo: somente a cruz de Cristo pôde derrubar esse muro da separação. Aleluia. Vale dizer que Jesus quebrou o muro físico, espiritual e legal. Aleluia. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu. Aleluia. E como Jesus cumpre toda a lei ali na cruz do Calvário, entregando a sua vida por nós, ali Jesus coloca um ponto final na lei mosaica. Jesus coloca um ponto final. Agora é nova vida em Cristo Jesus. Agora o homem, ele tem a liberdade de reconciliar com Deus, de fazer a amizade com Deus, de fazer novamente a aliança com Deus. Aleluia. Não há outro caminho, não há outro salvador, não há outro mediador, não há outra forma de você ter acesso a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Não há, é só Jesus que é o caminho. Aleluia. Nós vemos aqui em Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus cumpriu aquilo que nós não podíamos fazer. Jesus fez por nós. Jesus nos alcançou, ele nos olhou, ele nos viu. Até mesmo antes de nós conhecermos Jesus, Jesus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e deu a sua vida por nós. Nós não tínhamos valor nenhum, não éramos merecedores de nada, merecíamos o castigo, né? Mas Jesus não nos castigou, ele nos amou. Ele deu a sua vida em resgate da nossa. Aleluia. Vale ressaltar que Paulo, ele traz esse retrato, esse registro, para que nós possamos refletirmos e dizer: Jesus, muito obrigado, Jesus, porque eu estava longe sem Deus, longe sem Cristo, longe sem salvação, sem esperança. Aleluia. Mas hoje, através da cruz, aleluia, eu fiz uma aliança com Jesus. Hoje, através da cruz, eu tenho amizade com Jesus. Hoje, através da cruz, aleluia, eu posso dizer: eu sou salva na pessoa de Jesus Cristo. E nova vida. Deus muda agora um novo homem, aleluia, uma nova humanidade, aleluia. Lá em Atos 21, capítulo 21, 28, 30, ele vai falar sobre esse muro da separação. E vale destacar que nós, como cristãos, não podemos ser extremistas e nem fanáticos. Aquilo que eu já disse anteriormente, né? Pois esse comportamento pode causar o quê? Prejuízo na vida das pessoas, ser um impedimento, obstáculo para impedir que as pessoas conheçam Jesus. Quem é Jesus? Para que as pessoas venham conhecer esse grande, incomparável, mensurável amor de Deus. Aleluia. É um amor que não tem como medir a profundidade desse amor. É o amor de Cristo pela humanidade. Aleluia. Em Efésios 2, 14 e verso 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então Jesus selou, a partir de agora, né? Não existe mais a lei. Agora nós estamos na graça, estamos em Jesus Cristo. Aleluia. E volto a dizer, que lá em João 14, 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. O caminho é Jesus. E isso eu quero deixar bem claro, que nós precisamos entender que não é a igreja que é o caminho é Jesus. A religiosidade não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Jesus é o caminho. Precisamos estar ligados em Cristo. Não adianta estarmos ligados em uma igreja. Às vezes cantando, às vezes pregando, às vezes participando, mas nós não estamos ligados com Cristo. Então precisamos entender que o caminho é Jesus. Aleluia.
para nos tornarmos um com Jesus e que é o Santo de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 35, 4 e 34. É absolutamente necessário que tenhamos nossos pecados perdoados, pois o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, estávamos longe de Deus por causa do nosso pecado, por causa das nossas iniquidades. Mas agora nós estamos pertinho de Jesus. Estamos ligados nessa aliança maravilhosa pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E como é maravilhoso falar desse Jesus. É inexplicável falar desse maravilhoso nome. Nome que salva, nome que muda, nome que transforma, nome que cura. É o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No Salmo 145, verso 18 e 19, diz: perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos que invocam em verdade. Olha que linda a palavra do Senhor. É o que invoca a Deus em verdade. Não é o que está na igreja, não é o que está fazendo as boas obras, mas é aqueles que estão com o coração quebrantado, coração contrito. Aleluia. Coração sincero diante de Deus, voltado para Deus. Aquele que clama a Deus com verdade, Deus responderá. Aleluia. Nós podemos observar, voltando ali, quando nós colocamos, o povo de Sião estava sofrendo, sendo escravizado, mas Jesus resgatou e Jesus fez promessas maravilhosas àquele povo, e assim é na nossa vida. Podemos estarmos distante de Deus, mas quando nós reconhecemos a obra redentora de Cristo, aleluia, Jesus no Calvário, a partir desse momento que nós aceitamos essa obra, acreditamos nessa obra redentora, agora Jesus ele faz uma aliança conosco e ele vem atender o desejo do nosso coração, ele vem fazer promessas maravilhosas. Nós já temos a promessa do momento, e também as promessas vindouras, das riquezas celestiais, a qual Deus tem guardado para nós, aleluia. Portanto, antes estávamos sem perspectiva nenhuma de vida, sem esperança, longe de Deus. Mas agora nós estamos perto de Jesus, porque conhecemos esse grande amor de Cristo. E a partir daí, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Em Efésios 2:12 diz assim, que naquele tempo estavais sem Deus, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças de promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos esperança, nós temos paz, nós temos alegria e já desfrutamos das riquezas que Deus tem para nós, das heranças maravilhosas que Deus já disponibilizou para nós neste momento presente e também no momento vindouro. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então podemos dizer que não há lei, não há mecanismo, não há instrumento que pudesse fazer esse efeito da separação desse muro, mas através da cruz, foi Jesus, aleluia, colocando um ponto final nessa separação. A cruz foi o lugar em que Cristo desfez a inimizade entre Deus e homem. Foi lá na cruz, aleluia. Ali Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Em 2 Coríntios 5:19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que maravilha, Deus colocou em nós a palavra, aleluia, da reconciliação. O sacrifício vicário de Cristo Jesus desfez a parede da separação. A partir daí, ele formou um único povo. E nós podemos dizer que fazemos parte da família de Deus. Aleluia. Em Efésios 2:14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Essa barreira, como nós já colocamos, ela era tanto física, literal e espiritual. Mas através da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, ela foi desfeita, ela foi derrubada, ela foi anulada. E agora somos da família de Deus. Portanto, nós podemos agora falar diretamente com Deus. Podemos ter livre acesso com Deus, aleluia, porque Ele está pertinho de nós. Hebreus 10:19
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha que lindo! Hoje nós temos ousadia, hoje nós temos a liberdade, o acesso livre para podermos falar com o nosso Jesus maravilhoso, nosso Pai. Entendemos que pela paz, Cristo fez um novo homem, deixando claro que a paz conquistada por Cristo possibilitou, essa comunhão com Cristo, essa união entre os dois povos. Nesse sentido, a mensagem dos cristãos deve ser uma proclamação de boas novas de paz, conforme Atos 10:36. Então, nesse sentido, nós cristãos, nós precisamos falar, levar boas novas, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus, ele dá a paz em nosso coração, porque ele é a paz verdadeira. Nós precisamos proclamar, anunciar esse evangelho maravilhoso, que Jesus, ele é a paz. Aleluia. Deus é maravilhoso. Em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e cravando-a na cruz. Olha que maravilha, que amor incomparável de Jesus Cristo, Jesus, ele tirou, ele riscou a cédula que era nossa, e cravou ali na cruz do Calvário. Esta amizade com Deus instaura pela nova aliança no sangue de Cristo, aleluia, e conseguimos então agora viver na graça de Deus. Não vivemos pela lei, mas vivemos pela graça. Em João 15, verso 4 e 5. O conceito da lei dos mandamentos. Enfatizamos que a compreensão desse conceito reposa a visão tripartida da lei mosaica. Nós temos aí a questão da lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Nós sabemos que a lei civil, ela trata das peculiaridades de Israel, como nação, como cidadão, do povo de Israel. E na lei moral, nós entendemos que ela vai trabalhar, ela vai estabelecer, conduta, comportamento, de como deve se comportar. Então, ele vai colocar sobre a questão da lei moral, como você deve proceder. Essa lei moral, ela ainda está em pleno vigor, ela está na nossa atualidade, no momento de hoje, porque é a partir dela que nós somos, aleluia, passamos a ter uma qualidade de vida, um modelo de vida registrada pela palavra de Deus. Então, é esta palavra de Deus que ela vai nos moldar como devemos proceder moralmente no nosso comportamento de vestir, de andar, de falar, de tratar as pessoas, de amar o nosso próximo. Nós temos a lei moral de Deus regida sobre as nossas vidas, como nós precisamos comportarmos como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus. Então essa lei, ela ainda prevalece nos nossos dias. Nós somos regidos pela palavra de Deus, de como devemos comportarmos, de como devemos tratar as pessoas, vestir. Então nós temos aí uma lei divina, na qual ela nos modela de como proceder o nosso viver, o nosso andar e o nosso comportar. Vejamos bem em Mateus 5:21, que diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E nós podemos observar aqui que quando essa palavra em Mateus 5:21 nos diz que não matarás, precisamos atentarmos um pouco que o matar aqui não significa meramente você pegar uma arma de fogo, e sair destruindo as pessoas, matando as pessoas. Mas nós precisamos atentar que às vezes nós destruímos vidas, matamos vida através da nossa língua, através da nossa boca. Nós acusamos alguém, apontamos alguém, falamos mal de alguém, maltratamos alguém e de repente vem criar uma ferida no coração e essa pessoa, ela vem afastar
vontade de Deus a cada dia mais aborrecer por uma atitude, por uma palavra que nós dirigimos a essa pessoa. Então nós precisamos ter cuidado. Como nós falarmos com o nosso próximo, o que nós vamos referir, porque a palavra também mata, a palavra destrói, a palavra aniquila. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós somos pessoas que temos a paz no nosso coração, porque encontramos Jesus. E como nós somos pessoas de bem, pessoas de paz, então nós temos que ter palavra de paz, palavra de motivação, palavra de amor, palavras que levanta, palavra que fortalece a pessoa. E nós não podemos ter palavra negativa, palavra de destruição, palavra de maldição, mas palavra abençoadora na vida das pessoas. Aleluia. E o cerimonial, ela diz respeito às instruções, né? Que dos regulamentos, quanto a questão da circuncisão, quanto a questão do sábado, quanto a questão, por exemplo, da lua nova, dos dias de festa, da comida, da bebida. Então, essa lei cerimonial, ela vai dar um parâmetro de como ser o procedimento, né? Dessas modalidades dessa lei, né? Como que deve se proceder. Nós temos ali em Colossenses, capítulo 2, verso 11 e 16. Vês que a lei cerimonial, que fazia separação entre judeus e gentios na cruz, ela extinguiu-se, né? Por Cristo Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu cabalmente toda a lei. Jesus cumpriu, aleluia. E tudo se fez novo. Depois nós temos aqui a revogação da lei dos mandamentos. Na cruz, Cristo desfez a separação entre judeus e gentios. Jesus cumpriu toda a lei. Agora temos livre acesso ao Pai. Somos nova criatura em Cristo Jesus. E lá em João 14,6 diz, eu sou o caminho, né? Jesus é o único caminho, aleluia. Então, nós não vivemos mais na lei, mas nós vivemos agora no período da graça e da misericórdia de Deus. Em Efésios 5:2, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em ofertas e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que coisa linda. Então, não há mais necessidade de circuncidar, porque nós estamos na graça, né? E é importante o que hoje eles já entendem que não há essa necessidade de circuncidar, mas que é assim necessário o reconhecimento da obra redentora da cruz do Calvário para que possa ser salvo, né? Pela paz, Cristo fez um novo homem. Essa paz, ela está implícita em Cristo, conferida por meio de Cristo. Nós temos a paz, a Bíblia diz no novo nascimento de Jesus Cristo, quando Jesus nasceu, né? Houve paz, houve alegria. E lá em João 14:27 diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, tem uma paz momentânea, uma paz que o mundo oferece. Mas não é essa paz que nós estamos falando, se referindo, nós estamos falando a paz em Jesus. É uma paz que realmente é uma paz que permanece na nossa vida, não é uma paz passageira. E essa paz em Cristo, ela não depende da circunstância, ela não depende do momento, porque é importante nós entendermos que qualquer situação que nós estamos atravessando, a paz está em nós. Por quê? Pela confiança, pela credibilidade que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus está no controle. Está difícil para mim, eu estou no fundo do poço, mas Jesus está comigo aqui. Eu estou no vale, mas Jesus está comigo aqui. E lá no vale eu tenho a paz e eu consigo louvar e agradecer a Deus. Lá no vale eu tenho a paz que eu consigo dizer a Jesus, muito obrigado por estas provações, muito obrigado por esta luta, porque tu, Jesus, acredita que eu sou capaz de passar. Tu acredita que eu sou capaz de vencer. E no nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, esta paz, ela reina em nossa vida por amor de Jesus Cristo no nosso coração. Porque Jesus está presente em nossa vida. Jesus está em nosso ser. E Ele é a paz. E se Ele é a paz, está em nós, nós temos paz. Paz no vale. Nós temos paz. Aleluia.
E o apóstolo Paulo, ele lembra que nós éramos sem esperança e sem paz. Ele nos traz a figura, quem nós éramos, sem paz e esperança. Mas hoje nós temos essa paz em Cristo Jesus. Agora somos nova criatura. Cristo fez um novo homem, né? Aleluia. Jesus é a nossa paz. A Bíblia diz que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E com isso recebemos a gloriosa paz em nossos corações. A partir daí, passamos a ter paz, alegria, confiança em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas não nos entendem. Às vezes as pessoas, colegas do trabalho, às vezes até a própria família, os vizinhos, não conseguem nos entender. Por quê? Eles veem que às vezes nós passamos tantas lutas, tantas dificuldades, tantas provações, mas nós estamos sempre alegres. Nós estamos sempre dizendo, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Ai, mas como que Jesus é bom, maravilhoso? E olha a situação que ela está passando. Mas Jesus é bom. Não depende da circunstância que eu estou atravessando. Ele é bom, porque Ele me salvou. Aleluia. E o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Aleluia. E essa é a convicção da nossa verdadeira paz. A paz está em Jesus. A paz não está nas condições que nós estamos passando ou vivenciando, mas a paz está em Cristo, que está em nosso coração. Aleluia. Jesus Cristo deu a sua vida com um preço a ser pago por este mundo. É um preço alto. Jesus pagou um preço por nós, né? E nós precisamos valorizar a nossa salvação. Aleluia. Conceito bíblico de paz. A paz no Antigo Testamento, em hebraico, representa a palavra shalom. É um cumprimento. Os judeus, eles costumam cumprimentar as pessoas. É como se diz assim, como você está? Você está bem? Então, a paz, né? A paz, eu estou te dando a paz. Como você está? Você está bem? Então, é um cumprimento, né? Que as pessoas tem esse método, esse jeito, né? Essa forma de cumprimentar. Então, a paz é a descrição de boas relações, está registrada em Atos 24, 2 e 3. Trata-se de um fim de conflitos, né? Em Lucas 14, 32, o estado de tranquilidade. E em 1 Reis 5, 2, vai falar entre os homens e nações, né? Da paz. Notamos que a paz, portanto, dentro do conceito do Antigo Testamento, é um estado de integridade, ou seja, um estado em que a pessoa se sente completa e se sente amparada, se sente segura. É essa paz em Cristo Jesus, né? É uma paz inteira, o que somente é possível quando o homem está em comunhão com o seu Criador. Quando nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com os céus, nós temos paz. Nós olhamos para o problema, nós olhamos para a dificuldade, olhamos, eu posso resolver? Eu não posso. Então, Jesus, eu entrego nas tuas mãos. E agora eu vou descansar. Lá no Salmo, né, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai o coração, né? Aquietai a alma, o coração. Nós temos que aquietar o nosso coração, porque nós temos paz. Jesus, está difícil, eu não consigo resolver, mas Jesus, está nas tuas mãos. E agora eu fico em paz, porque eu sei que está na mão do Todo-Poderoso e Ele vai fazer segundo a vontade soberana do Pai. Aleluia. Cristo é motivo da nossa paz. A mensagem do Senhor Jesus, o Evangelho, é o Evangelho de paz. Ou seja, é a mensagem de boas novas, que traz ao conhecimento da humanidade que ela pode se integrar novamente em Deus. É a mensagem do amor, é a mensagem de paz, é a mensagem de alegria. Aleluia. Vale ressaltar que Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Jesus é a nossa paz. Ele não é simplesmente o autor, mas Ele é, aleluia, literalmente dizendo, Jesus é a nossa paz. Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Essa que é a diferença da pessoa que está em Jesus. Ele tem paz, ele não se abala, ele não se desespera, ele acredita, ele crê em Jesus, ele sabe que em Deus nós podemos todas as coisas, aleluia. A nova humanidade é formada pela paz.
Cristo uniu os povos que outrora eram dois povos e fez um único povo em Cristo Jesus. Porém, essa unidade não formou através de um acordo. Alguém fez um acordo, né? Vamos unir, vamos ser um povo, né? Somente um povo único, né? Não houve. Mas houve realmente uma obra através de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso. E através daí, houve sim essa amizade, esse elo entre o homem e Deus. Então, lá em Colossenses 3,11 diz assim: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que maravilha, não há, é só Jesus mesmo, é Ele. Então, em Cristo Jesus, quando nós estamos nele, a partir daí, desaparecem as diferenças, a desigualdade, né, a falta de amor, a acepção de pessoas, né? Então, a partir daí, começa a viver um único povo. Nós podemos observar que lá, quando nós falamos do povo judeus e os gentios, eles eram separados. Os judeus tinham só eles tinham a salvação, porque eles cumpriam a lei. Né? Então só eles eram salvos, eles não andavam, não comiam com os gentios, né? Eles desfaziam, menosprezavam, mas agora em Cristo Jesus não há diferença, não há desigualdade, não há acepção de pessoa, não há desfeita, não há etnia, não há classe social. Em Cristo há unidade, em Cristo há unidade, em Cristo há aliança. Isso é importante, somos todos servos, somos todos filhos de um único Pai, né? O Pai Celestial. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Olha só, né? O grande amor de Deus, o imensurável amor de Deus. Deus, ele se fez, né, maldito por nós. Aleluia. Lá em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus suportou as piores humilhações, pagou um alto preço pelo nosso resgate. Cristo suportou as afrontas. Cristo venceu. Aleluia. Nós podemos observar, Cristo doou a vida por nós. Nós não valíamos nada, não tínhamos preço, mas Jesus, ele pagou um alto preço pelo nosso resgate. Aleluia. Não tínhamos valor, nós não conhecíamos Jesus. Jesus olhou para nós e ele nos amou. Ele não olhou nossos defeitos. Ele não olhou simplesmente que nós não éramos nada. Ele diz: não, eu vou morrer por aquilo ali, porque eu quero resgatar. Aleluia. Cravou na cruz a cédula que era para nós. Jesus cravou. Jesus deu a vida em resgate das nossas. Essa é a razão de nós sermos mais gratos a Deus, porque Ele fez por nós. Aleluia. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é poderoso. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A reconciliação pela cruz de Cristo. A reconciliação somente se faz por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2:5. Entretanto, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário que possibilitou a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Aleluia. Então nós entendemos que a reconciliação é uma das verdades mais importantes, né, estabelecida no cristianismo. E essa reconciliação, ela partiu, né, da parte de Deus, a iniciativa de Deus. Ela não partiu do homem. Não existe nenhum mecanismo, nenhum instrumento que o homem pudesse criar, uma lei que o homem pudesse criar. Não. Mas Jesus, ele veio e diz agora: eu faço a aliança através da cruz do Calvário, por intermédio de Jesus Cristo, entre o homem e Deus. E hoje nós temos esta aliança. Nós fazemos parte desse Deus maravilhoso, a família de Deus. Aleluia.
O apóstolo Paulo enfatiza que o propósito de Cristo Jesus foi de reconciliar os judeus e gentios e fazer um só povo. Era o propósito de Deus. Em Efésios 2:16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando uma nova humanidade, um novo povo, um único corpo e a família de Deus, a igreja de Cristo Jesus. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fôssemos sarados. Nós fomos mortos para o pecado e agora nós vivemos na justiça, no amor de Deus. Lição maravilhosa, uma lição muito oportuna de reflexão. Precisamos refletirmos mais sobre a nossa vida cristã, aleluia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não vamos estar presos na religiosidade, nem entrar pelo caminho do fanatismo, mas vamos amar as pessoas sem diferença, sem raça, sem etnia. Vamos amar o povo e falar, proclamar a verdade, que Jesus, ele é a salvação, ele é o caminho. Vamos levar boas novas de salvação, que nesse nome de Jesus, nesse nome maravilhoso, há realmente esperança, há realmente alegria, há realmente vida, e nós temos essa autoridade, essa ousadia de podermos termos acesso diretamente ao Pai, clamar por ele, falar por ele. Hoje nós podemos dizer, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus me socorre, Jesus me ajuda. Nós precisamos falar desse maravilhoso Jesus. O mundo está no caos, o mundo está desesperado, o mundo está sem Deus e precisamos falar, Jesus veio para salvar, Jesus cura a nossa nação, cura o nosso povo, salva a nossa nação brasileira, salva o mundo. Nós podemos dizer, Jesus, salva, tenha misericórdia, alcança as vidas, abre o entendimento, porque Jesus é o caminho. E nesta manhã eu quero apresentar, Jesus é o caminho. Entrega a tua vida para Jesus, porque o mais ele o fará. Eu agradeço a todos que estão compartilhando esta aula, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado a mais vidas, na qual nós estamos colocando este canal como um instrumento de Deus na vida das pessoas. Meu muito obrigado. Tenha um domingo abençoado, maravilhoso em Cristo Jesus.